Antônio dos Passos Cabral. É professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, onde leciona na graduação, mestrado e doutorado, doutor em Direito Processual Civil pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Munique, assim, Alemanha. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja? Danke. Alemanha, Ludwig, mestre em Direito Público, pós-doutorado pela Universidade de Paris, de Fanton. Oui, il parle français aussi. Membro da Associação Internacional de Direito Processual do Instituto Interamericano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Teuto Brasileira de Juris, Deutsche Brasilianische, e da esse eu não leio, essa é demais. Internacional Vertirrache, procurador da República do... Depois você diz esse nome de maneira mais legível, tá bem? Acho que pegaram do currículo Lattes. Nós vamos passar a palavra ao doutor, lembrando que esse assunto foi escolhido a dedo, porque hoje uma das coisas mais sérias no direito é a segurança das relações jurídicas. É um princípio constitucional que serve de apoio a todas as decisões judiciais, mas que já está sofrendo abalos, e ele dirá certamente por quê e como, mas que se refletem não só diante da posição dos juristas, como diante das ciências médicas, que está trazendo posições novas. Só para dar um exemplo, e eu acho que não estou perturbando a palavra do professor, estava eu em exercício ainda na sexta Câmara Civil, quando surgiram as discussões a respeito de prevalência da coisa julgada diante de um exame técnico que diz, através das células e dos componentes da célula, que determinada pessoa não é filho daquele pai a quem uma sentença trânsita atribuiu a paternidade por aproximações, por indícios, por circunstâncias que não eram definitivas, tanto não eram definitivas, que outras chegaram e trouxeram essa verdade posterior. Afinal de contas, ele é pai ou não é pai? E fica sabendo, se fica na dúvida de dar segurança às relações jurídicas ou dar prevalência à verdade sobre a verdade. Isso realmente é um assunto que não sei se é exatamente isso que o doutor Antônio vai me falar, mas fica ele com a palavra, porque senão eu acabo dando a palestra por ele. Muito obrigado. Vamos receber uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Queria agradecer gentilmente o convite da Emerge para estar aqui com os senhores, saudá-los todos com muito bom dia. Agradecer a gentileza e o carinho do desembargador Jorge Magalhães. Eu acho que é um prazer para mim estar aqui falando para um auditório formado por alunos da Emerge, pelos colegas do Judiciário Estadual, porque nós, processualistas, somos como cirurgiões, né? Nós teorizamos para os cirurgiões. Não adianta nada a gente pensar que a gente vai ficar falando, sem pensar naqueles que vão estar amanhã aplicando isso no foro, com o paciente em cima da mesa, com a barriga aberta, tendo que resolver o problema. Então, todas as nossas reflexões se direcionam, no final das contas, para uma aplicação prática que está no dia a dia de todos os senhores. Então, para mim é um prazer sempre grande estar trocando ideias com os colegas do Judiciário, porque eu acho que é onde nós, processualistas, queremos ver as nossas ideias aplicadas e difundidas. E os exemplos são sempre bons de ser trazidos. Eu tenho certeza que eu vou provocá-los por mais algumas coisas. Espero que, ao final, todos os senhores pensem em vários processos que têm, onde essas ideias poderiam já ter sido aplicadas ou poderão ser aplicadas. Esse é o meu objetivo. Como eu vou falar sobre novas tendências, espero que eu não seja dado como exemplo quando os psiquiatras estiverem vindo aqui falar em algumas semanas com os senhores, né? Então, eu vou tentar sempre manter o pé no chão e trazer de volta as minhas reflexões para a praxis. Eu vou me permitir falar do púlpito. É bom estar falando num auditório tão qualificado como o dos senhores, porque eu vou me poupar de perder o nosso tempo, que é curto para a quantidade de temas que eu gostaria de tratar, com a explicação comezinha de termos que já são do cotidiano dos senhores.
Então, eu vou pular algumas coisas, sem prejuízo de que no debate a gente retome esses conceitos. Eu vou apenas referir aos conceitos básicos, que são conceitos que eu vou utilizar aqui a todo tempo, né, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade de compreensão por que esses conceitos não foram previamente, digamos assim, debatidos ou referidos. Esses conceitos são basicamente coisa julgada e preclusão. São dois institutos com os quais a gente trabalha cotidianamente no foro e no direito processual, que me parecem ter a mesma identidade e fazerem parte do mesmo gênero, mas que, historicamente, por curiosidade minha, por espanto talvez meu, foram ficando cada vez mais apartados uns dos outros. São dois temas que deveriam ser tratados em conjunto e que acabaram sendo tratados em separado. Constantemente se afirma que a coisa julgada seria uma qualidade, adota-se aí essa referência à teoria do Liebman, que muito influenciou a teoria da coisa julgada no Brasil, que atingiria apenas um dos atos processuais e um dos atos processuais do juiz, que é a sentença de mérito. Todas as demais sentenças ficariam fora do que se chama de coisa julgada ou coisa julgada material. Todos os demais atos judiciais que não sentença ficariam fora da coisa julgada material. E todos os atos processuais que não são atos judiciais, todos os atos dos demais sujeitos do processo, também ficariam fora do espectro de abrangência da coisa julgada material. E estariam sujeitos a um outro tipo de estabilidade processual. Claro, pensar que um ato da parte não é atingido pela coisa julgada não significa dizer que esse ato não seja atingido por nenhuma estabilidade ou que ele possa ser revisto a qualquer tempo. Claro que não. Um outro conceito que a gente está acostumado a falar e reproduzir há décadas é o conceito de coisa julgada formal. Muito se diferencia a coisa julgada formal, que seria um fenômeno endoprocessual, que acabaria com o processo, que não se projeta para outros processos, em que impediria a rediscussão daquilo que foi decidido na sentença, dentro daqueles autos, mas não em outros processos. E a coisa julgada material, que é o que a gente entende quando fala de coisa julgada mesmo, que seria a impossibilidade de discussão, vedação de rediscussão, não só naquele processo em que proferir a sentença, mas em qualquer outro. Daí se faz um corte referente aos tipos de sentença. Disse que a coisa julgada formal só atinge as sentenças que extinguem o processo sem julgamento de mérito, aquelas do artigo 267 do Código de Processo Civil, enquanto que a coisa julgada material atingiria também as sentenças baseadas no artigo 269, que resolvem o mérito. Agora, o problema é que, em algum momento, se diz que a coisa julgada formal é pressuposto lógico e cronológico para a coisa julgada material. Embora fossem fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, uma seria pressuposto para a outra. Muito bem. Ao mesmo tempo, se teorizou em torno do conceito de preclusão. A preclusão, no sentido que a gente compreende no Brasil, ela é um conceito italiano. Nós herdamos o conceito de preclusão, como toda a América Latina, como a Ibero-América, digamos assim, do conceito de Chiovenda de preclusão. Chiovenda, em 3 ensaios, a partir de 1905, definiu preclusão como a perda de uma faculdade. E a preclusão seria limitada pela litispendência, ou seja, só há preclusão durante o processo. E aí depois ele teorizou a preclusão classificando em 3 espécies, que são essas que estão ali no slide, o anso do tempo do slide. Preclusão temporal, consumativa e lógica. Preclusão temporal é a perda de um prazo peremptório, preclusão consumativa é a perda da faculdade por já ter sido praticada, e a preclusão lógica é a perda da faculdade pela prática de um ato incompatível, logicamente, com aquele ato anterior. Muito bem, aí a primeira provocação que eu faço é de se realmente coisa julgada e preclusão são conceitos opostos. Ambos têm a ver com estabilidade, ambos têm a ver com a segurança jurídica que se referia o desembargador Jorge. Ambos têm a ver com estabilização de conteúdos de atos processuais. Ambos têm a ver com a incorporação de um conteúdo estável nos atos processuais posteriores, partindo como premissa daquilo que já estava estabilizado anteriormente. Mas eu vou além. Além de todos esses aspectos comuns, a gente não vê que a essência da coisa julgada é uma essência preclusiva. Salvatore Sata, na Itália, o Dinamarco, no Brasil, já falam isso há 25 anos. A coisa julgada trabalha com uma técnica de preclusão. Quando a gente fala que a coisa julgada é imutabilidade e indiscutibilidade, a gente está falando de preclusão. Como? Imutabilidade e imunização, a blindagem daquele conteúdo. Impedir rediscussões. Mas como impedimos as rediscussões? Com a indiscutibilidade. Indiscutibilidade e impedimento de rediscussão é vedação da rediscussão. É preclusão sobre uma nova discussão daquilo que foi julgado. Então, como se garante a imutabilidade? Com uma técnica preclusiva. Então, a técnica preclusiva está na base da coisa julgada.
Além disso, existe um instituto que está no nosso código, que já existia no Código 39, em um sentido muito mais amplo, que está lá no artigo 474 do Código de Processo Civil, uma das coisas mais mal explicadas nas faculdades de Direito, que é a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, que é aquilo que diz que as alegações que não foram feitas num processo não poderão ser feitas nos processos futuros, porque a coisa julgada torna-as irrelevantes. O que é a eficácia preclusiva da coisa julgada? É uma preclusão decorrente da coisa julgada, que existe para que não houvesse uma espécie de malandragem processual. Né? Alguém que estivesse bem escolado em processo pudesse ultrapassar a regra de tríplice identidade, se omitir, deixar alegações de fora de uma discussão e, posteriormente, num processo futuro, acrescentar alguns argumentos de fato ou de direito à mesma discussão que já tinha sido decidida com força de coisa julgada. E, com isso, dizer, não, a causa de pedir é diferente. Não há tríplice identidade e, portanto, eu reproduzo uma discussão que não é a mesma discussão que foi travada anteriormente, é uma discussão nova porque é acrescida de alguns argumentos novos. O 474 proíbe isso. Ele diz, olha, a coisa julgada preclui alegações posteriores do que poderia ter sido alegado no processo e não foi. Notem que essa é uma preclusão completamente contrária ao conceito kiovendiano de preclusão que nós mesmos aplicamos. Ou seja, o nosso código traz e o código italiano também, traz uma preclusão contrária ao conceito que a gente adota de preclusão. E ninguém percebe isso. Gente, isso tinha que estar sendo gritado na rua há 40 anos. A eficácia preclusiva da coisa julgada é uma preclusão extraprocessual, que é contrária à ideia do kiovenda de que a preclusão fica limitada ao processo. É uma preclusão que se projeta para outros processos. E mais, olha que curioso, é uma preclusão sobre atos omissivos, é uma preclusão sobre as omissões processuais. Aliás, se fica aqui quase uma exortação, o ato processual omissivo é uma das grandes lacunas na doutrina processual brasileira. A gente parece não compreender as omissões como atos processuais legítimos, como condutas legítimas. E as omissões são tratadas no direito penal, no direito civil, no direito constitucional. Né? E no processo a gente tem essa lacuna de não ver atos omissivos como atos processuais válidos, como opções estratégicas legítimas e por aí vai. Uma outra provocação que eu gostaria de fazer é sobre a utilidade do conceito de coisa julgada formal. Me parece que ele é um conceito completamente inútil, porque a coisa julgada formal nada mais é do que uma preclusão. Ela pode ser uma preclusão específica, que atinge apenas determinados tipos de sentença. Ela pode ser uma preclusão final, a última preclusão do processo, né? Mas ela nada mais é do que uma preclusão. No nosso sistema, não há qualquer vantagem em trabalhar com o conceito de coisa julgada formal, nenhuma. Em alguns modelos europeus existiria essa vantagem, mas as vantagens que existem nesses modelos europeus, eu posso trabalhar depois esse tema nos debates, não existem no nosso sistema processual, que é a possibilidade de fracionamento do mérito e a prolação de várias sentenças ao longo do procedimento. Aí sim faria sentido a coisa julgada formal pela obrigatoriedade que uma sentencinha que decide uma questão incidental, por exemplo, a prescrição, tivesse que vincular outras sentenças posteriores dentro de um mesmo processo. Mas o conceito foi acriticamente importado para o Brasil, sem que a gente tivesse feito essa reflexão, sem que se considerasse a utilidade do Instituto, e a gente vem reproduzindo. Eu fico constrangido quando eu tenho que dar aula na graduação, e, lamentavelmente, na graduação você tem que falar sobre o reme-reme, sobre o que está aí, mesmo que você não acredita, porque é o que os alunos vão encontrar na vida prática, lamentavelmente. Então, eu tenho que falar com constrangimento, coisa julgada formal é isso, coisa julgada material é aquilo outro e tal, quando, na verdade, eu gostaria de partir logo para uma outra coisa e dizer, olha, isso não existe. Então, eu queria fazer essa provocação aos senhores. Outra questão que me parece interessante é o pensamento da coisa julgada como a estabilidade por excelência. Todas as discussões históricas tentaram olhar um ato processual e ver se a coisa julgada seria aplicada a ele. Meu Deus, a gente chegou a tentar investigar se a coisa julgada seria aplicável ao ato administrativo, não jurisdicional, né? Ou a jurisdição voluntária, que também se considera atividade administrativa. Esse é um vício de perspectiva que me parece partir de uma premissa não justificada, que é de que a coisa julgada é a estabilidade por excelência, ou seja, a estabilidade padrão seria a coisa julgada. No meu entendimento, existiria um gênero maior das preclusões, do qual a coisa julgada seria uma espécie, e, portanto, se a gente tivesse que indagar se cabe a aplicação de algum gênero de estabilidade a qualquer ato do processo, esse deveria ser a preclusão, e não uma de suas espécies, que é a coisa julgada. Então, acho que é um vício de premissa que
que impacta um dos temas que eu quero trabalhar hoje, que é a estabilidade da jurisprudência. Outra questão que é interessante é sobre o conceito de preclusão. O Chiovenda falou em preclusão como uma perda de uma faculdade. Isso, historicamente, fez com que se considerasse que não havia preclusão para os poderes do juiz, algo que hoje a doutrina brasileira já diz que é impensável. A jurisprudência do STJ e do STF, a cada momento, entende em sentido contrário. Hoje, e é bom falar isso num Tribunal de Justiça, hoje existe uma compreensão disseminada de que existem, sim, preclusões para o juiz, e mesmo em matéria de ordem pública. Então, a gente tem que mudar a nossa concepção de achar que o juiz ele pode fazer tudo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Essa não é a regra da preclusão. Se isso pode ser correto para preclusão temporal, que eu também acho que não é a linha contemporânea mais aceitável, de pensar que todo prazo para o juiz é prazo impróprio, não considero que seja correto, mas ainda que assim se pensasse, certamente não é o que deve ser a compreensão para a preclusão consumativa e para a preclusão lógica. Um juiz proferiu uma antecipação de tutela. A gente não pode ver o juiz revogando aquela antecipação de tutela a qualquer tempo a pretexto de que não há coisa julgada sobre ela. Quer dizer que não há coisa julgada sobre ela significa que não existe nenhuma estabilidade, então o juiz acordou um dia e falou, não, está errado, então vou lá e revogo a minha antecipação de tutela, sem nenhum incremento cognitivo, sem nenhum fato novo, sem nenhuma norma nova. Me parece equivocado, porque se observou a preclusão consumativa. Então, a minha proposta é tratar todas as estabilidades processuais em conjunto, procurar um núcleo comum para as estabilidades e depois tratar as hipóteses setoriais. Eu separei a minha exposição hoje aqui com os senhores em 3 tópicos. O primeiro tópico diz respeito às novas tendências sobre limites objetivos da coisa julgada. O segundo tópico sobre novas tendências nos limites temporais da coisa julgada. E eu vou estabelecer algumas premissas que vão me facilitar o terceiro tópico, que é a estabilidade da jurisprudência e a mudança da jurisprudência. Então, eu vou partir para a primeira parte da minha exposição, que é sobre os limites objetivos da coisa julgada. Lembra, os senhores, quando a gente fala em limites objetivos, objeto, a gente está querendo saber o que é atingido pela coisa julgada. Qual extrato ou parcela de uma decisão, de um ato processual, ou quais atos processuais são atingidos pela coisa julgada ou pelas estabilidades em geral. Tradicionalmente, a ideia de coisa julgada está subjacente a ela um exame de tríplice identidade, que vocês todos conhecem, os 3 idem do direito romano. Quando você compara 2 ou mais demandas, você deve comparar os 3 elementos dessa demanda, parte, causa de pedir e pedido. Se houver a identidade nesses 3 elementos, entre os 2 processos, a gente está diante da reprodução da mesma discussão. E, por isso, haveria um óbice da coisa julgada. Agora, quando a gente fala especificamente no objeto da coisa julgada, o que a coisa julgada atinge, a gente estava querendo imaginar qual o conteúdo de uma discussão que foi estabilizado e que, portanto, deveria haver uma proibição de rediscuti-lo em processos futuros. Esse conteúdo do que era estabilizado, historicamente, ficou relacionado com a teoria do objeto do processo. A teoria do objeto do processo procurava peneirar, procurava depurar os elementos processuais, como era próprio da pandectística alemã do século XVIII, século XIX, procurando, num conceitualismo exacerbado, isolar conteúdos processuais para procurar saber o que era posto para julgamento para o juiz, o que era efetivamente julgado pelo juiz num processo. E aí os debates do objeto do processo são muito ricos, eu não vou entrar neles aqui, chegaram a uma prevalência da tese do Karl-Heinz Schwab, que também inspirou muito as principais teses sobre essa matéria no Brasil, dizendo que o objeto do processo é o pedido judicial. Então, o pedido é aquilo que as partes, na petição inicial, mais pedido contraposto ou reconvenção, ação declaratória incidental, etc., põe para julgamento, expressamente pedindo uma resposta jurisdicional. Isso se refletiria no que o juiz seria obrigado, prestando a atividade jurisdicional, a responder e efetivamente julgar. Muito bem, a ligação da teoria da coisa julgada com o objeto do processo fez com que o pedido se projetasse em alguma parte da sentença, que é o dispositivo da sentença. Ora, então, ao ligar coisa julgada ao objeto do processo, se o objeto do processo é o pedido, lá na posição 0, ou na fase postulatória, a resposta ao pedido estaria apenas numa parcela da decisão judicial, que é o dispositivo. E, portanto, a coisa julgada deveria se limitar ao dispositivo. Existem várias justificativas teóricas, classicamente, para essa limitação. E essa limitação excluía qualquer outra parcela da sentença que não o dispositivo, sobretudo a fundamentação.
As justificativas são a ideia de estabilização apenas da norma. Né? Notem que a norma jurisdicional ela é muito parecida com a norma legislativa, porque ela tem um ato cognitivo, um debate, que a precede a formulação da norma. Mas ela difere da norma legislativa, porque na norma legislativa, com a publicação e promulgação da norma, a norma se desprende do debate. Então, a gente aprende que a mens legislatória se desprende da mens legis, não é isso? Agora, o ato jurisdicional é diferente, porque ele é um ato casuístico. Ele precisa da análise fática ficar atrelada, colada à produção da norma. É por isso que a fundamentação não se destaca do dispositivo, elas ficam formalmente no mesmo ato. Agora, a ideia é basicamente a mesma. A norma, para o caso concreto, estaria no dispositivo. E, portanto, a estabilidade da coisa julgada deveria ficar apenas no dispositivo, prescindindo da fundamentação. Também é organização e eficiência, claro. Se a gente sabe que o objeto que pode ser estabilizado lá na frente é um objeto posto, facilmente perceptível pela análise de um pedido, pronto, formuladinho desde o início, todos nós teríamos uma maior facilidade de organizar esse procedimento, produção de prova em torno dele. Então, em termos de eficiência, a gente ganharia muito. E também, em termos de ampla defesa, para evitar as chamadas vinculações surpresas, para que eu não esteja discutindo com o meu adversário e, ao final, seja surpreendido por uma estabilização de um conteúdo que eu não previa que pudesse ficar estabilizado com a formação da coisa julgada ao final. Quais são as consequências desse modelo, senhores? As consequências desse modelo é que ele traz um modelo de estabilidade que eu classifico de estático, porque ele é baseado num elemento que é posto, que é dado na posição zero do processo, ou num momento muito precoce do início da relação processual. Aliás, a palavra objeto vem do latim objectum, que quer dizer o que é posto diante de, né, o que é posto para julgamento. E eu acho que essa transposição, pedido dispositivo, essa transposição, muitos autores falam nisso, né, que a résio dicata, a coisa julgada, seria a résio dicanda depois de julgada. Então, a coisa julgada estaria necessariamente ligada ao pedido por essa transposição. E me parece que essa transposição é estática porque desconsidera todas as interações intermédias do processo, esquecendo que o processo é uma interação intersubjetiva entre sujeitos que estão o tempo inteiro em contraditório, trazendo alegações e contra-alegações, prova e contra-prova. Ora, pensar que o conteúdo de um debate posto lá no início vai se tornar o mesmo depois de 5, 6 anos é ser, pelo menos, ingênuo em relação ao que acontece no processo. Todos nós aqui sabemos que, às vezes, você bota lá na sua petição inicial argumentos, etc., que você acha que vão ser argumentos laterais e que você até, às vezes, de boa fé, deixa aqueles argumentos em um parágrafo, negligentemente, ali, porque você não dá muita bola que aquilo vai ser importante. E, no processo, aquele argumento que você quase que negligenciou se torna a principal discussão processual. E se você pudesse, em algum momento, refazer a petição, você fala, poxa, eu poderia ter deixado um monte de coisa de lado e reforçado esse argumento. Nunca pensei que isso fosse ser o cerne do debate. Pois bem, então me parece que é um modelo de transposição do objeto do processo do pedido para o dispositivo que desconsidera o dinamismo da relação processual. Além disso, ele é privatista, porque o judiciário não participa em nada do conteúdo que vai se tornar estável. As partes, no princípio dispositivo, é que determinam que vai se tornar estável. Ora, se o processo é uma sede em que convivem interesses publicistas e interesses privatistas, deve haver um equilíbrio, deveria haver um formato em que o juiz também pudesse contribuir parcialmente, claro que não totalmente, porque a gente está falando de processo civil, né, pudesse contribuir parcialmente para o que se tornará estável no futuro. Além disso, ele é inadequado a formas contemporâneas de estabilidade. A limitação da estabilidade ao dispositivo, sem consideração da fundamentação e do debate dos argumentos utilizados pelos sujeitos do processo, é frontalmente contrário a formas contemporâneas de estabilidade. Estabilidade processual das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. A estabilidade da jurisprudência consolidada, que só se verifica com análise e fundamentação. Então, esse formato tradicional é inadequado para outras formas de estabilidade, o que, mais uma vez, acho que comprova a minha tese de que a gente não pode procurar aplicar coisa julgada para tudo. A gente tem que subir um degrau de abstração, procurar gêneros e depois ver as espécies de estabilidade, dentre as quais está a coisa julgada.